Olá, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, nós podemos estar juntos e poder desfrutar da palavra de Deus, sermos edificados e experimentarmos tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Hoje é uma data comemorativa, o Dia dos Namorados. Eu não tenho nada contra esta data, muito pelo contrário. Acho importante nós celebrarmos, principalmente nós casados, né? Esta data, relembrarmos que nós somos eternos namorados, como dizem. Então, eu queria trazer uma reflexão, principalmente para os casados, com relação muitas vezes a alguns mitos que chegam até nós e o quanto eles acabam nos prejudicando. Mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse as Escrituras ou o seu aplicativo de celular no Evangelho de João, no capítulo de número 4. É uma passagem bastante conhecida, eu creio que a maioria de nós conhece esta narrativa, mas eu queria ler apenas alguns versículos e daqui tirar uma reflexão para nós casados. E se você é solteiro, para você que provavelmente deve ter uma namorada e futuramente vai se casar. Então, Evangelho de João, capítulo de número 4, eu quero ler a partir do verso 16, para ser rápido e objetivo. O texto diz assim: E disse Jesus à mulher samaritana, aqui no caso, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Então Jesus diz, tu dissestes bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então disse-lhe a mulher, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Que tu és profeta. Para aqueles que conhecem a narrativa, não há muita dificuldade de entender, mas para quem não conhece, eu vou resumir esta narrativa. Jesus ele está vindo da Judéia para Galiléia e ele passa por Samaria, que era o caminho mais rápido. E perto de Sicar, ele para descansar num poço de Jacó. E então veio uma mulher samaritana e Jesus pede, ela veio para tirar água, pede para ela que ela desse de beber a ele. E ela acaba interpelando Jesus porque ela era samaritana e ele judeu, e judeus e samaritanos, eles não se combinam, né? Eles têm algumas divergências, tanto que neste caminho muitos judeus até cortam o caminho por esta cidade, por este lugar, justamente por ter o samaritano como um povo impuro. O samaritano ele não se considera judeu, mas sim descendente dos primeiros israelitas que viveram na província de Samaria. Então há uma briga ali, mas isto não importa. E Jesus, no caminho, para neste poço para descansar, enquanto seus discípulos vão buscar comida na aldeia mais próxima, ele está ali naquele poço, uma mulher samaritana vem para tirar água, ele pede a água e ela fala que, porque como que ele estava pedindo água para ela, se ele era judeu e ela samaritana e por aí. Mas Jesus ele diz para ela, olha, se você conhecesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva, né? Dizendo que
aquele que beber desta água viva jamais vai voltar a ter sede. Ela pede para beber desta água e quando Jesus fala para ela, vai lá e chama teu marido e volta aqui, ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz assim, é verdade que você está falando, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. Então, eu queria extrair deste texto, é uma narrativa que nós podemos tirar muitas lições, mas eu queria tirar só deste versículo 16, quando Jesus diz para ela que ela, mesmo sem conhecê-la, né, e ela entende que ele era um profeta porque ele falou a verdade sobre ela sem conhecer ela. E Jesus diz, olha, você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu marido. Então, desta narrativa, eu queria tirar que esta mulher buscava nestes relacionamentos, né, algo que não conseguia trazer satisfação para ela. E a conversa gira em torno disto. Ser satisfeito, satisfação. E aí eu queria perguntar para você, como eu disse muitas vezes nessa data, ou ao longo até mesmo da nossa existência, nós ouvimos muitos mitos, né, que não trazem nenhum benefício para nós, não trazem edificação, muito pelo contrário. Eles trazem até alguns problemas. Né? Mas eu queria perguntar, você já ouviu falar do mito da laranja? Né? Das 2 metades da laranja. Tem até uma música, se eu não me engano, acho que o Fábio Júnior que canta, que diz que fala de almas gêmeas, de metade da laranja e por aí por diante. Né? E eu creio que grande maioria de nós já ouviu sobre isso. Isso realmente se refere a um pensamento de que uma pessoa ela só vai se sentir completa quando ela encontrar a outra metade da laranja, a alma gêmea dela, né? E na realidade, para começar, esses tipos de mitos acabam gerando um sentimento de vazio e insatisfação, né? Então, eu queria que você entendesse a primeira verdade, que você não é a metade de alguém. Você não é a metade de alguém. Você é um inteiro que se une ao outro inteiro e os 2 inteiros juntos vão então, através dessa união, desfrutar, né, da bênção, né? Vão transbordar no seu casamento, vão viver de maneira satisfatória. Então, entenda, você não é a metade de alguém. Muitos perdem muito tempo da sua vida procurando esta metade e não encontram. Isto é um mito, Entenda. Gênesis, no capítulo 2, verso 24, diz assim, e por isso deixará o homem aqui é gênero humano, tanto o homem como a mulher, né? E por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os 2 inteiros uma só carne. Importante, até deixa eu aproveitar a oportunidade, porque esse texto normalmente é usado no casamento. E quando esta palavra se unirá no original, ela tem um sentido de amalgamar, de colar, de grudar. Então, ilustrando isso, é como se
você pegasse uma página escrita da sua vida, uma outra página escrita do seu cônjuge, passasse cola nas duas faces e unisse, colasse estas duas páginas, essas duas folhas. Este é o verdadeiro sentido. Por isso que as Escrituras dizem que aquilo que Deus une, o homem não deve separar. Por quê? Porque você já tentou fazer essa experiência, passar cola em duas folhas de papel, colar ela, depois tenta separar para você ver o resultado disso. É impossível. Na realidade, você pode tirar alguns pedaços, mas vão ser pedaços. Então, é importante, você não é a metade de ninguém. Você não precisa de ninguém para se sentir completo. Entenda isto, e eu creio que você vai entender na medida em que nós avançamos. Então, dois se unem sem perder a sua identidade, a sua individualidade, mas os dois se tornam uma só carne, uma coisa só. Então, esta é a figura do casamento, da união de um casal. E não existe esta necessidade de se encontrar a outra metade. Eu me lembro que no princípio da minha conversão, eu vi uma ilustração, né, num encontro de casais, e eu tomei como uma verdade para mim. Também nunca fui procurar checar, né, se aquilo era uma verdade ou não, mas falando que como o homem, a mulher foi feita de uma costela de Adão, né? É só ler Gênesis lá no princípio. E essa costela falta no homem. Então, era importante preencher isto, né? A mulher tinha essa função de completar, mas isto é um mito, isto não é verdade, né? Isto não é verdade. Mas essas histórias, esses mitos vêm até nós e isto acaba produzindo, provocando, trazendo insatisfação, frustração pela dificuldade de se encontrar alguém assim, né? Esse par perfeito. Então nós precisamos entender a verdade e a verdade prática, né? Por quê? Porque esse par perfeito vive no imaginário de muitas pessoas. De muitas pessoas. Mas na realidade da vida a dois, né? Isso não é bem assim, isso não acontece desta maneira. Isto cria expectativas equivocadas. Que expectativas? Expectativas tipo de que a semelhança garantem, né? Elas garantem a consolidação do casamento. Então você precisa achar a sua alma gêmea, alguém parecido com você, que pensa como você, né? Que tem ideias, projetos, planos, atitudes semelhantes à sua. Ou de que as diferenças entre o casal, elas servem para que eles se completem, né? Então, na realidade prática do casamento, da vida a dois, isto não existe. Isto não existe. Eles são unidos, sim, com um propósito de juntos, os dois inteiros, construírem, consolidarem este casamento, esta união, que faz parte do grande projeto de Deus de construir famílias abençoadas nesta terra. Então, né? Por quê? Porque se você acreditar nisto, você vai acabar acreditando, né,
que nós somos parciais e precisamos de alguém para nos completar. E não é assim, nós já vimos, Deus nos criou completo e dois completos se unem, se juntam e formam aí uma só carne, mas eles não perdem as suas individualidades. É importante nós entendermos isto. Por quê? Porque é injusto, né? É injusto delegarmos ao outro, ao cônjuge, a responsabilidade pela nossa felicidade. Meu cônjuge não é responsável pela minha felicidade. Na realidade, se tratando da questão de casamento, a verdadeira felicidade, a verdadeira realização, ela é resultado, presta atenção, ela é resultado de nós cumprirmos as promessas feitas lá no altar. Eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo aquilo lá. Então, o fato de eu me esforçar e me empenhar para cumprir a minha parte, a minha promessa e o meu cônjuge também é que nos leva à verdadeira felicidade no casamento. Independente do meu cônjuge cumprir a parte dele, a promessa, né, que no caso ela fez para mim lá naquele altar, a minha responsabilidade é cumprir a minha parte. E na medida em que eu cumpro a minha promessa, que eu me esforço e me empenho, nisto eu vou encontrar a verdadeira realização e a verdadeira felicidade no casamento. Então, importante nós entendermos isto. Agora, o que eu quero dizer para você hoje? É Cristo em você, é Cristo em nós, é que é a verdadeira fonte que nos sacia, que nos dá saciedade, que nos traz satisfação, né? Como eu disse lá no princípio, aquela mulher buscava nos casamentos dela esta satisfação que não acontecia. Por quê? Provavelmente ela esperava no outro, a sua própria realização. Então, não é assim. Não é assim. Então, é Cristo em nós, Ele é a fonte da verdadeira saciedade, a verdadeira fonte que sacia. Tanto que Jesus, quer ver, volta comigo aqui para as Escrituras, no verso 10 desta narrativa, né, quando Jesus pede água para a mulher samaritana, né, e ela diz, mas você é um judeu, você está vindo pedir água para mim? Aí Jesus diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, dom é presente, o presente de Deus, se referindo a quem? A Ele mesmo. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, se você soubesse quem eu sou, me conhecesse, né, e que te diz, dá-me de beber, você é que pediria de beber para mim, e eu te daria água viva. Água viva. Para que quem beber desta água, por quê? Porque ele fala assim no texto, depois você pode ler, quem beber dessa água desse poço vai voltar a ter sede. Agora, quem beber da água que eu der, jamais terá sede novamente. Então ela fala, eu quero beber dessa água, né? Então, Jesus está dizendo que Ele é a fonte da verdadeira vida. Vida em todos os sentidos, vida em todos os âmbitos, em todas as áreas. Ele é
a fonte de água viva dentro de nós. Então, ele é a fonte. Tanto em que em João, neste mesmo evangelho, no capítulo 10, verso 10, ele diz lá: e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante. É esta a proposta de Jesus para nós. E esta vida abundante vem porque a verdadeira vida vem dele, está nele, é ele quem nos dá. E esta fonte está dentro de nós. Por quê? Porque ele habita dentro de cada um de nós. Então, ele é a verdadeira fonte de satisfação. Não busque no seu cônjuge, né? Eu entendo que ao longo dos anos, através da convivência, da cumplicidade, do estar junto, nós acabamos conhecendo melhor o nosso cônjuge. Mas isso não nos torna vidente. Nós não temos bola de cristal para adivinhar o que o outro pensa, o que o outro deseja, o que o outro espera. É importante verbalizar. Fale, né? Então, eu queria deixar isto para que você pudesse refletir. A tua felicidade não depende do outro. Você é alguém completo, cheio da presença de Deus, e é nesta presença, é em Cristo que você vai encontrar toda a satisfação e é a vida plena que Ele tem para dar para você. Há uma frase atribuída a Fernando Pessoa, não sei se é dele, que diz assim: enquanto nós não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a buscar na outra metade. Então, nós vamos continuar. Se você achar que você tem que achar a tua outra metade, a tua alma gêmea, você vai continuar procurando. Nós precisamos aprender a ser um para poder viver a dois, né? A frase diz exatamente isso. Para vivermos a dois, é necessário primeiro ser um, inteiro. Não falta nada em você. Aliás, tudo que você precisa, toda a provisão e suficiência, você vai encontrar em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Queria que você pensasse e refletisse nisso. Não só hoje, no Dia dos Namorados, mas a cada dia. A cada dia. A cada dia. Vocês, digo ao casal, foram feitos uma só carne, com o desafio de construírem junto, né, este casamento, de estabelecerem esta aliança, de construírem uma família em cima deste alicerce, desta união. Você é um inteiro, que se uniu ao seu cônjuge, outro inteiro. E os dois inteiros se tornam uma só carne, uma só pessoa. Pense nisso, reflita sobre isso e que Deus te abençoe, que você tenha um dia ainda excelente, esse restante de noite, e uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Amém? Um abraço grande, um beijo e até o nosso próximo encontro.